Esse é o programa Agenda Econômica. Estamos analisando aqui o audiovisual brasileiro televisivo, a nova lei da TV paga no Brasil. Nosso convidado é o Dr. João Maria de Oliveira, especialista e pesquisador do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Comigo no programa o jornalista Floriano Filho. Dr. João Maria, vou apresentar aqui alguns dados que foram até objeto de debate lá na audiência pública do STF, né? Pedindo seus comentários. Em defesa da legislação que é questionada no STF, o senhor informou números segundo os quais, em 2009, apenas 2,7% de todos os domicílios de TV no Brasil tinham acesso à TV por assinatura. Informou ainda que entre 2007 e 2009, as operadoras cresceram 57% do seu faturamento, enquanto a produção encolheu para 1,3%. O que esses números representam? Bom, a oportunidade agora é boa para nós debatermos um pouco os três elos. O elo da distribuição, e mesmo com toda aquela trava que nós tínhamos falado anteriormente, ele mesmo assim, no período que eu analisei, cresceu 58%. A programação, que de certa forma é o elo anterior e é quem alimenta a distribuição, cresceu 57%. E a produção, que deveria alimentar a programação com o conteúdo audiovisual, diminuiu 1,7%. Na nossa pesquisa, nós chegamos a algumas conclusões. Bom, a primeira delas é bastante óbvia. O percentual de conteúdo audiovisual brasileiro na TV por assinatura é muito baixo. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que nós tínhamos um arcabouço legal que, de certa forma, induzia o conteúdo, o crescimento da produção audiovisual no Brasil. Mas o marco anterior tinha algumas falhas, na medida em que, por exemplo, ele era montado a partir da renúncia fiscal, que, de certa forma, induzia algumas empresas a fazer investimento em produção de audiovisual nacional. Só que a governança dessa produção era das empresas. Dessa forma, você criava um certo viés na medida em que a empresa contactava o produtor e mais ou menos fazia uma negociação do tipo, você quer produzir um determinado conteúdo e só que para produzir você vai ter que abrir mão de um percentual alto do seu valor patrimonial, ou do direito patrimonial da obra. Além de ditar a linha editorial. Além de ditar a linha editorial. Nesse aspecto, então, a nossa nova lei, ela vem contra esse processo. Na medida em que vai se pegar uma parte do recurso da distribuidora gerado pela operação delas, que nós, no estudo, fazemos um levantamento, acreditamos ser da ordem de 600 milhões de reais ano, e é facilmente comprovável esse cálculo, e este recurso vai ser canalizado para a produção de conteúdo nacional. Então, dessa forma, se espera que haja uma alavancagem do conteúdo nacional. Na medida em que você analisa os três elos, você percebe que a produção é o elo deveria ser o elo mais forte. Por quê? É o elo que agrega mais valor, é o elo que, comparando com outros mercados, é o elo que mais apropria valor. Se você compara, por exemplo, com o mercado americano, que é o grande parâmetro, o elo que mais ganha, que mais apropria valor é o elo da produção, é quem produz filmes, é quem produz documentários. No Brasil, segundo essas análises que você mostrou, isso é verdade de um estudo que eu publiquei ano passado, quem menos apropria valor é a produção. Nesse aspecto, a lei ela garante recursos e uma mínima governança por parte da Ancine de para onde esses recursos vão ser canalizados. Acho que é mais ou menos comum o fato de que no Brasil nós temos uma diversidade cultural muito grande, nós temos bacias criativas muito grandes, a Bahia, o Pernambuco, o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, Manaus, Belém, e este tipo de diversidade cultural configura como um insumo básico para a produção de conteúdo. Ou seja, o insumo para a produção de conteúdo não é tecnologia, não é o equipamento que vai gravar, mas sim toda a riqueza cultural do país. Com o aporte de recursos, se espera que a produção aumente o seu nível de faturamento e, consequentemente, venha a se desenvolver. Daí, a lei faz a terceira grande intervenção, que é, se a lei vai garantir recursos para que hajam mais produções audiovisual, você vai, de alguma forma, ter que garantir que esses conteúdos sejam veiculados. Daí entra no elo da programação, a obrigatoriedade de parte do conteúdo nacional ser veiculado. Daí a lei abrir um espaço para canais que tenham, na maior parte do horário nobre, esse tipo de conteúdo nacional. Em síntese,
do ponto de vista da produção, a intervenção que a lei faz é duas. Primeiro, você amplia o nível de investimento para a produção nacional, o que é extremamente salutar. E, segundo, garante um espaço para que esse conteúdo seja veiculado, fazendo assim com que a produção, de alguma forma, se aproprie do valor das suas obras e, consequentemente, se desenvolva. Mas essas cotas com 3 horas e meia por semana não garante que a gente continue sendo rigorosamente minoritário? Ou seja, a produção estrangeira está garantida na sua maioria de visibilidade? É que tem um outro problema também. Se você, de alguma forma, determina por lei uma quantidade muito grande de espaço percentual para a produção nacional, você não vai ter produção nacional suficiente para conseguir veicular nesses canais. Então, eu acredito que a lei ela dá um estímulo e gera um espaço de 10 anos para que você analise o que possivelmente vai acontecer. A expectativa positiva é que o nível de atuação das produtoras aumente, inclusive porque a lei ela não só propõe mais recursos, mas ela propõe recursos fora do eixo Rio-São Paulo, ou seja, para diminuir um pouco da concentração, propõe o espaço para produção independente, não ligada a grandes produtoras mesmo que nacionais. Então, eu acredito que a lei ela cria condições para que uma indústria de produção audiovisual no Brasil cresça, se desenvolva e possivelmente possa vir fazer o contrário, ou seja, possivelmente possa vir a exportar produtos que hoje nós importamos. Agora é interessante, João, que seria bom esclarecer para o telespectador que nós não estamos falando aqui da criação de algo que o Brasil nunca teve. Porque já houve uma indústria forte de audiovisual aqui no Brasil que foi dizimada. Foi dizimada por questões econômicas, questões de concorrência justamente com grandes mercados internacionais. E tendo sido dizimada, hoje nós nos encontramos nessa situação em que a situação de raquitismo produtivo que é paradoxal quando você analisa essa diversidade cultural que você acabou de afirmar aqui. Quer dizer, você tem essa diversidade toda e a sua produção, quer dizer, o output, é insignificante em relação a tanta riqueza e diversidade cultural. Inclusive no cinema houve uma queda, né? Traçando um paralelo, é como se você falar de uma outra atividade econômica, tais como, por exemplo, soja. Nós temos uma riqueza de solo enorme e imagina se nós não, de alguma forma, não apropriássemos o valor da produção de soja no país. Pois é, então esse ponto é que eu queria chegar, quer dizer, a questão da desnacionalização, que está sendo observada em vários setores da economia brasileira nos últimos anos, inclusive soja em outros setores, o próprio etanol, enfim, mas se você vasculhar a economia brasileira, nos vários setores está havendo esse processo. E o que eu me pergunto é o seguinte, qual é o conceito de conteúdo nacional? Porque uma vez que a Constituição brasileira não distingue entre empresa brasileira e empresa brasileira de capital nacional, você bota ali um monte de atores brasileiros, você bota um diretor brasileiro, as pessoas vão estar falando em português, mas o dono da empresa vai ser um grande fundo, uma grande corporação estrangeira e você vai estar remetendo esses lucros de qualquer maneira para o exterior no final das contas. E essa indústria nativa vai continuar não existindo, como já aconteceu no passado, como nós já tivemos. Muito bem colocado, Floriano. Acho que esse é um debate, inclusive, que não é só brasileiro. Em diversos outros países, inclusive você vai ver esse debate no Canadá, na Europa, na América Latina inteira. Acho que tem que se pensar duas coisas, especificamente no caso brasileiro. Há talvez 20 anos atrás, se largou um pouco esse segmento sozinho. E isso, de certa forma, impactou o que a gente está vendo agora. Por outro lado, o marco regulatório das telecomunicações travou muito o mercado. E aí eu volto um pouquinho na distribuição para dizer o seguinte, a distribuição é a fruição. Se eu não tenho uma quantidade grande de consumidores, eu não viabilizo os elos subsequentes. Dessa forma, juntando esses dois aspectos que eu falei a você, nós tivemos um desenvolvimento do conteúdo muito estrangeiro na nossa TV por assinatura. E a lei, nesse aspecto, ele vem um pouco para contrabalançar essa posição. Por outro lado, correndo em paralelo, você tem um avanço da tecnologia
que, de certa forma, antigamente, há 20 anos atrás, você tratava o cinema meio como se fosse, traçando um paralelo para o mercado da moda, como se fosse a boutique, e a TV como se fosse o mercado consumidor popular. E hoje, com o advento da convergência tecnológica, os produtores têm que se preocupar muito com uma visão de mercado, ou seja, eu vou produzir para algo que saia no cinema e logo em seguida vá para o mercado home, depois vá para a TV por assinatura, depois, ou internet, depois vá para a TV aberta. Então, hoje é uma perspectiva muito clara. Nesse aspecto, acho que a lei ela vem para propiciar um desenvolvimento desses dois elos, principalmente da produção, que, como você bem falou, ela tem ficado muito a desejar em termos de resultados, principalmente pela perspectiva do nosso marco regulatório anterior. Agora, vamos examinar, por exemplo, a questão das cotas, né? Porque elas são apresentadas como a alavanca ao conteúdo nacional, de fato abre uma janela, né? Em diversos países do mundo é comum vermos assim, uma política de indução do conteúdo local audiovisual, né? É o caso, por exemplo, do Canadá, da Austrália, África do Sul, países da América, aliás, da União Europeia. Europa também. Mas aí são garantidos os 50% de produção local. Mesmo países como a França, que tem é um país capitalista desenvolvido, tem um audiovisual desenvolvido, não se dá ao luxo, né, de não ter mecanismos de defesa. O Brasil não tem mecanismo de defesa contra a invasão do audiovisual. Passa a ter agora. Pois é, mas aqui as cotas que foram estabelecidas é um sistema que mantém a produção nacional rigorosamente minoritária. Ainda? Como é que o senhor garante que esse quadro vai se inverter? Eu não garanto. Eu acredito que você vai criar um círculo virtuoso onde essa participação do mercado do audiovisual brasileiro vai crescer gradativamente. Acredito também que daqui mais uns 8, 10 anos nós teremos que aprimorar até para ampliar o espaço. Quando nós falamos que outros países têm, por exemplo, o Canadá, 50%, estamos falando de uma política de consequências de mais longo prazo. Esse tipo de percentual existe há pelo menos 20 ou 30 anos. No nosso caso, a gente está começando agora. Como eu falei, isso não pode ser feito do dia para a noite, até porque você, de certa forma, pode até inviabilizar a aplicação da lei. Se eu garantisse hoje 50% do mercado para produção brasileira, eu não iria ter esse conteúdo. E anedoticamente, até para exemplificar isso que eu estou falando, quem assiste TV por assinatura nos últimos 3 meses vem percebendo gradativamente um aumento de filmes nacionais, inclusive alguns não tão recentes. Ou seja, as programadoras estão indo atrás de conteúdo nacional que tem 3, 4 anos como forma de se adequarem às novas normas. Me parece que a política de cotas tem um certo questionamento, e até uma das questões da ADIM, é muito mais, talvez, um grupo de empresas que, de certa forma, tem os seus interesses contrariados, de certa forma, também eram as que detinham o controle do mercado, e elas passam a reclamar da política de cotas, levando, talvez, para uma dimensão que não é a que está posta na legislação. Mas elas não reclamam da pequenez. Não. Elas reclamam da cota, da filosofia a existência em si. da cota. O que nós estamos apontando aqui é que são cotas para manter a produção estrangeira majoritária. Mas diferente. na realidade não é isso. Na realidade Garante, é que você começa a garantir, inclusive a própria política de cotas, ela é implementada em 3 anos, paulatinamente. No primeiro ano 1/3, 2/3 no segundo ano, até a plenitude no terceiro ano. A questão que tem que se ver é, nós não tínhamos proteção nenhuma. Não adianta a gente chegar hoje e dizer, vamos fazer a mesma coisa que o Canadá tem. Não dá para fazer, porque nós não temos produção. De alguma forma, até para produzir não é de uma hora para outra. De alguma forma você tem que garantir que é um elo, que é uma cadeia, o elo anterior passe a gerar conteúdo, esse conteúdo passe a ser fruído na programação até a distribuição, que isso, de alguma forma, gere valor, que a produção aproprie valor e aí ela cresça enquanto segmento econômico. Agora, é uma discussão muito interessante, ainda mais para a gente que vem de escola de comunicação, que sabe qual é a situação dos equipamentos que você tem nas escolas de comunicação aqui no Brasil. Quer dizer, como é que se pretende criar essa massa crítica de gente produzindo
porque isso a gente tinha que começar lá pelo cerne, né? Que são as universidades, que dali é que saem os potenciais criadores, utilizando mídias alternativas, utilizando TVs comunitárias, enfim. Essa é uma questão, né? O nascedouro do processo. Outra questão, que aí é uma questão internacional, é o tal do dumping cultural, como é conhecido. O que é isso, para o telespectador entender? As grandes produtoras internacionais lançam o seu conteúdo, o seu filme, a sua minissérie, a um custo altíssimo de produção. Esse custo é recuperado em grande medida, ou todo ele, nos próprios mercados nacionais e depois é distribuído para terceiros mercados. Aí o Brasil compra os chamados enlatados e tal. E como é que você compete aqui a produção nacional? Como é que consegue competir com esse custo que já chega aqui quando eles vendem isso para aqui, para a África, para a Ásia, até para a Europa, né? Isso que o Beto estava falando da França. O efeito escala termina fazendo com que o preço caia. Isso chega lá baratinho. Isso, muito menos do que dumping, tem uma questão de efeito escala, não tem a menor dúvida disso. E aí, essas dificuldades todas? Eu acredito que essas dificuldades não poderiam, Floriano, ser vencidas do dia para a noite. Não dá para você chegar hoje, principalmente, há que se perceber que nós temos um arcabouço democrático bastante bem consolidado, e se hoje tem um questionamento quanto à inconstitucionalidade pelo fato de eu abrir um espaço para conteúdo nacional, imagine se porventura eu digo assim, não pode ter conteúdo que não seja nacional. Não dá. Acredito que essa é uma dinâmica, é mais ou menos como trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Não dá para você parar para fazer essa coisa. Há que se entender que são mercados, são extremamente dinâmicos. A tecnologia, ela interfere diretamente. Quando você falou aí, por exemplo, na formação, talvez há 20 anos atrás, formar alguém para fazer cinema precisasse de muito mais de equipamentos tecnológicos do que hoje. Hoje você consegue de uma forma muito mais fácil, pela disponibilidade tecnológica. Então, a tecnologia interfere positivamente, né? Por outro lado, nós temos um gap enorme para vencer do nosso conteúdo, na medida em que o efeito escala deles é muito maior. Não tem a menor dúvida disso. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar a proposta do Vale Cultura, aplicado à TV por assinatura, e também as discordâncias de produtores e cineastas acerca de aspectos dessa nova lei. Continue com a gente.